Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. Estes. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Hoje eu vou contar um caso, um fato, um acontecimento, uma verdadeira história da roça, uma história real, o tombamento no cafezal, história da carroça que virou. Essa história aconteceu nos anos 60, na cidade de Assis, interior do estado de São Paulo, em uma antiga propriedade rural conhecida como Fazenda Nova América. Naquele tempo, depois da colheita do café, muitos pés de café eram arrancados da terra e aquela madeira virava lenha para o fogão da roça. Porque naquela época o fogo que aquecia a cozinha era o fogo do fogão a lenha. E ali naquela fazenda morava uma grande família, uma família de trabalhadores. Entre eles estavam 3 crianças, que apesar de pouca idade, já ajudavam nas tarefas da roça. João Hélio, 10 anos de idade, Maria Antônia, 8 anos, e o pequeno Francisco José, de apenas 6 anos. Sempre que faltava lenha em casa, lá iam eles cumprir a missão, buscar lenha no cafezal. Uma caminhada de quase 4 quilômetros até a roça de café. Mas eles não iam a pé, eles tinham uma grande ajuda, uma égua branca, mansa, forte, de crina comprida, chamada Fortaleza. Fortaleza puxava um pequeno carrinho de madeira que o pessoal da roça chamava simplesmente de carrinho de lenha. Naquela manhã, as crianças prepararam o animal, colocaram o arreio, prenderam na carroça e seguiram pela estrada de terra em direção ao cafezal. A estrada era estreita, cheia de galhos, pedras e troncos espalhados pelo caminho, mas eles já conheciam cada curva daquela estrada. Chegando ao cafezal, começaram o trabalho. Pegavam pequenos pedaços de tronco, raízes secas, galhos grossos e foram enchendo o carrinho. A lenha foi subindo, até ficar mais de 1 metro acima da carroça. O carrinho estava cheio, era hora de voltar. João Hélio conduzia a carroça, Maria Antônia e Francisco José caminhavam ao lado, conversando
rindo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, a roda direita da carroça passou por cima de um tronco escondido no chão. Um tronco alto, pesado, perigoso. A carroça balançou novamente, uma vez, duas vezes, e então, tombou. A carroça virou completamente de lado. As rodas ficaram para o alto. A lenha se espalhou pelo chão. E a pobre égua Fortaleza caiu junto com a carroça, presa ao arreio, esperneando, assustada. Por sorte, as crianças tiveram reflexo, correram, se afastaram da carroça no último instante. Nenhum deles se feriu, mas o susto foi enorme. Apavorados, os três começaram a gritar por socorro. Socorro, porque ali perto, na roça de arroz, feijão e milho, trabalhavam outros trabalhadores da fazenda. Os gritos ecoaram pelo campo e em poucos minutos os homens chegaram correndo. Quando viram a cena, entenderam imediatamente o que estava acontecendo. A carroça tombada, a lenha espalhada e a égua Fortaleza caída, tentando se levantar. Rapidamente desatrelaram o animal com cuidado, levantaram a égua e, para alívio de todos, Fortaleza não tinha se machucado. Depois disso, os homens desviraram a carroça, recolheram a lenha, atrelaram novamente a égua ao carrinho. E assim, depois daquele grande susto, João Hélio, Maria Antônia e Francisco José voltaram para casa. Voltaram para casa com a carroça cheia de lenha e com uma história que nunca mais esqueceriam. Uma história simples da vida da roça, mas que poderia ter terminado de forma muito diferente. Essa foi mais uma história da roça, contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, que lhes diz novamente: